Vamos lá. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre. Entre parênteses, meus irmãos, aqui na palavra eu coloquei 5 quilos, viu? Que é 300 ciclos de cobre. E que cingia uma espada nova, este inventou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Amém? Podemos assentar, meus irmãos? São tantas batalhas que nós passamos no dia a dia, são tantas lutas. E aqui cita uma, como exemplo do nosso dia a dia, das nossas batalhas, de como Deus age, de como não é diferente a palavra de Deus ontem, hoje, e sempre será, como a palavra de Deus nos ensina. Davi também passou por diversas lutas, assim na nossa vida também. É lutas, é batalhas. Quantas vezes nós passamos por batalhas emocionais, por batalhas espirituais, por lutas profissionais, por lutas, batalhas até conjugais, na amizade, na saúde. Cada um vai enfrentando uma luta. E é assim a nossa vida. Sempre foi assim. Muitas vezes estamos passando e sempre vai ser, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós vamos passar por muitas aflições. Nós vamos passar. Nós não estamos enganados. Não fomos enganados. E diante disso, é aquele ditado, é matar um leão por dia. É todo dia, nós precisamos matar um leão por dia para sobreviver. Literalmente, né? Muitas coisas vêm acontecendo. Aqui a palavra do Senhor fala que os filisteus, em mais uma peleja contra Israel, mais outra peleja, mais luta, mais batalha, e Davi chamou os seus pessoal do exército, vamos lá, vamos descer. Só que era tanta luta, tanta batalha, que a palavra diz que Davi cansou. Ele cansou. Com a gente também é assim. Quantas vezes nós estamos exaustos, cansados, parece que nem se recuperou de uma batalha, já vem outra. A gente nem se reergueu direito e já tem outra ali na frente chegando. E é uma após a outra, é uma e outra, e a gente mal está levantando. Tem servo de Deus que você fala: Pai do Senhor, meu irmão, estou passando uma luta, está ruim. Aí você encontra a pessoa daqui uma semana: oi, meu irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Estou passando por uma luta. É sempre assim. Quem não conhece uma pessoa desse jeito? Eu conheço várias. Sempre tem. É luta diárias, todos nós temos. E quando eu falei o ditado, é um leão por dia, e é mesmo. Vamos lá, voltar aqui para Davi. Davi matou um leão, matou um urso, a palavra de Deus diz. Vou citar aqui algumas batalhas que nós passamos no nosso dia a dia e que também nós possamos aprender a se fortalecer diante dessas lutas, diante dessas batalhas, para que possamos ter esse fortalecimento e conseguir prosseguir, conseguir caminhar e vencer. E vencer, é uma batalha, vencer, vamos vencendo, porque precisamos nos manter firmes, sendo fortes e corajosos, assim como Deus disse para Josué. Josué passava por inúmeras pelejas e era uma cidade para conquistar, e era outra, e Deus falando, e Josué pedindo direção, e Deus falando vai, dando todo o direcionamento. Mas Deus sempre falava: Josué, ser forte e corajoso, assim é conosco. Precisamos ser fortes e corajosos para vencer todas as batalhas, todas as lutas, permanecer firme. Mas tem batalhas que nós passamos sozinhos.
É aquela batalha que possa se dizer a batalha invisível, a batalha do individual, aquela batalha secreta, aonde nós batalhamos, aonde nós mesmos vencemos batalhas, mas ninguém sabe. Quantas batalhas nós vencemos que ninguém sabe, ninguém foi lá aplaudiu, ninguém foi lá e viu, ninguém foi lá e falou, opa, parabéns, viu? Você, conseguiu sair por cima, venceu essa batalha. E quais são essas batalhas? Essas emoções que a gente luta diariamente. Aquelas emoções que vai apertando o coração, aquelas emoções que vai deixando aquela agonia. Depressão, ansiedade, o mal do século que hoje nós estamos vivendo muitas vezes. Quanto mais o mundo evolui, mais as pessoas vão adoecendo emocionalmente. É muita informação para um tempo muito corrido e não conseguimos absorver tudo. E a demanda é tão grande que vai adoecendo, vai trazendo doença emocional. É tanta correria, você vai, pega um trânsito, aí um xinga aqui, um briga ali, uma batida aqui, aí você já está ali já nervoso, e você, naquela hora ali o sangue está quente, aí você chega em casa, já começa a dar uma tremedeira, o olho já começa a palpitar, dia após dia, luta após luta, rotina, e nós vamos, a emoção vai ficando como? Balada. É assim. Os julgamentos de nós mesmos, quantas pessoas não acreditam em si mesmas, não se vê como um servo de Deus, não se vê como uma nova pessoa, uma nova criatura, um filho de Deus, não se vê, se julga sempre, você mesmo se julga. Quantas vezes a gente acha que não é capaz, que não vamos conseguir, sabe igual aquele desenho lá, ó vidas, ó céus, ó azar, um desenho bem antigo. Muita gente vive isso. A vida do outro é melhor, a minha não, e isso vai, aquela batalha invisível, eu não consigo nada, eu não venço nada, é tudo muito difícil, e vai buscando a palavra de Deus, vai caminhando na igreja, vai aprendendo, vai ouvindo a palavra, mas sempre tem aquele julgamento interno. E isso não pode existir na vida de um cristão, não pode existir. Quantas batalhas, ontem mesmo foi até ministrado aqui pela Cláudia, né? E Deus falou novamente sobre quantas batalhas desse perdão que você liberou, ninguém vê. Você libera. O perdão que você libera é uma batalha que você ali sozinha venceu. Você venceu essa luta, essa batalha. Essas são as batalhas invisíveis. As batalhas que não tem plateia, as batalhas que não tem as pessoas vendo nada, esse medo, angústia, quando você vence uma vingança, uma ira, é uma vitória. Ninguém viu, mas você está vencendo as batalhas emocionais, espirituais, que não passam aos olhares humanos, somente aos olhares de Deus. E diante de tanta guerra, essas batalhas, essas lutas emocionais, vencemos ali como Davi. Davi está lá no pasto, Jessé, pai dele, chama, vai lá levar um pouco de comida lá para os teus irmãos, o comandante, e aí Davi vai. Está relatado lá em 1 Samuel, se os irmãos quiserem acompanhar, 17, versículo 17. E Davi vai levar, né, a comida lá, só que ele chega e vê algo que deixa ele indignado, como muitos sabem. Ele está indo lá levar comida, estava no pasto, apacentando lá as ovelhas, deixa um guarda lá de olho lá com o rebanho e vai obedecer o pai. Qual que era a missão de Davi? Era levar pães e queijo aos irmãos e ao comandante deles, além de trazer notícia de lá da guerra, o que está acontecendo lá. O pai queria saber, Jessé queria saber.
E ele foi. Só que quando ele chega lá, que lá chama Vale de Elá, dois morros, um morro de um lado, um morro do outro e um vale grande no meio. Vale de Elá. De um lado ficava o povo filisteu, do outro lado ficava o povo de Israel. E ali estava, lá no vale, quem? Golias, gritando, chamando, quem é o corajoso que vai vir aqui me derrotar? E os soldados de Israel estavam como? Todo mundo com medo. Porque eles olharam um homem grande, uns 3 metros, vamos dizer, forte, não sei, 200 quilos, não sei, mais, alto. Só a espada deveria pesar uns 10 quilos. É isso que os soldados estavam vendo. Mas Davi chegou lá e ficou indignado. Era uma batalha. Uma batalha também. E qual era o desafio? O desafio era chegar no Vale de Elá e ver um filisteu proferindo insulto e blasfêmia contra Deus e o povo de Israel. Imagina, Davi que lá atrás já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, vendo aquela cena, menino mirradinho, novinho, na palavra diz. E aí foi, indignadíssimo, e tá lá vendo, e Golias chamando para briga, e ninguém se prontificando, nem Saul, ninguém queria ir lá. Só que Davi ouve uma coisa que chama a atenção dele. Entre eles ali, os soldados estavam falando, tem recompensa, hein? O rei vai dar recompensa para quem for lá e matar o Golias. Aí o Davi, como que é a história? Como é que é? E foi lá e os soldados lá falaram, não, tem 3 recompensas. Dessas 3 recompensas, a primeira, riquezas. Rei Saul ia dar riquezas para o soldado que matasse Golias. O outro era a mão da filha dele em casamento, ou seja, ia ser genro do rei. E o terceiro, a família toda ia estar livre de imposto. Ai, que maravilha. Davi já estava já bravo, indignado. Ainda viu que ainda tinha recompensa, ainda tinha coisa boa, ainda tinha mais. Ele falou, então é para mim. Sou eu que vou lá. E assim, chegou até o rei Saul e falou para Saul, olha, eu quero ir lá. Só que Saul, ele não levou muita fé, falou, olha para o menino mirrado e fala assim, eu vou lá. Você vai lá, você viu o tamanho do gigante? Você viu o porte, nem soldado você é. Como que você quer ir lá? Davi olhou para isso? Olhou para essa batalha? Não olhou, ele não se importou com isso, do tamanho da batalha, do tamanho do gigante, do tamanho do que tem, do tamanho, nada, ele nem se importou. Ele só se lembrou lá atrás que ele já tinha experiência, ele já tinha matado um leão e um urso, ele já sabia, ele não se preocupou com isso. Mas para deixar o rei ainda mais, assim, tranquilo, vamos dizer, eu posso te falar um testemunho? E o Saul fala, eu já matei um leão, viu? Já matei um urso. É sério? Matou. Só que, alguém viu Davi matando leão? A palavra de Deus fala, Davi matou leão, fulano viu, tal, foi em tal lugar, foi em tal dia, tal horário, no tempo de tal. Ninguém viu, só foi Davi. Davi que relatou que matou esse leão e esse urso. Ninguém viu. É aqui onde nós chegamos, as batalhas invisíveis também. Tem coisas que a gente passa que ninguém vê, voltando lá que eu estava falando. As batalhas, as lutas. Mas você sabe o que você passou. Você sabe os leões e os ursos que você tem matado todo dia. Posso não saber, posso o pastor da igreja não saber, posso meu esposo não saber,
Eu não posso saber da sua vida, mas você sabe. E Deus sabe a guerreira ou o guerreiro que é você. Deus sabe. E Davi, diante de Saul, deve ter imaginado. Para quem já matou um urso e um leão, o que é um Golias? Só mais um. Só mais uma batalha, só mais um obstáculo. E assim os irmãos conhecem a história. Que Davi foi lá, matou, cortou a cabeça de Golias. Aqui é onde eu quero chegar, meus irmãos. Que quando você se disponibiliza, Deus, Ele abençoa. Quando você se disponibiliza, quantos soldados tinha lá para fazer o seu serviço? Era o serviço deles. Proteger o reino, proteger o rei, era o serviço deles. Era o serviço de Davi? Não era. Davi não estava lá para servir o exército. Davi era um pastor de ovelhas. Mas ele se disponibilizou, ele teve coragem, ele foi lá e falou, essa é para mim. Como diz muita gente, matou no peito, foi. É assim que acontece. Então Deus, Ele se encarrega, Ele abençoa. Aqui a gente viu, no decorrer da palavra, como muitos conhecem, como foi a vida de Davi. Quantas bênçãos, mas também muita batalha Davi passou. E assim conosco também. Se nós puxar um relatório lá da impressora de Deus, baixar um arquivo ali da impressora, a gente vai ver muita coisa boa que nós vivemos. Poderíamos falar assim, muitos vão, eu posso me colocar nisso, eu posso dizer, eu falei esses dias para o meu filho, eu falei assim, filho, ele até, para mãe, a senhora fica falando essas coisas. Eu falei assim, filho, se eu morresse hoje, eu poderia dizer que a minha vida foi feliz. Eu gosto da vida que eu tenho, a vida que Deus me deu. Acho que eu falei até com a minha mãe também, não sei se eu falei com ela sobre isso. Você já parou para pensar nisso? Como é a sua vida? De tudo que você passou desde que você foi criança até hoje. De tantas coisas que você viveu. Tantas lutas, batalhas, sofrimentos, sim. Todos nós passamos, todos. Na medida que o Senhor sabe que nós vamos aguentar. Eu aguento coisa que possa você não aguentar. Mas também você aguenta um rojão que eu não aguento. Deus, Ele sabe a medida certinha que cada um vai aguentar. Ele sabe, Ele conhece. E muitos têm essa oportunidade, mas nem todos se disponibilizam. Muitos têm muitas oportunidades, muitos. Aqui, até vi uma frase que eu achei bonita. Toda oportunidade é uma situação favorável. É uma porta que é aberta em que podemos ingressar e crescer através de tal escolha. Vou falar mais uma vez. Toda oportunidade é uma situação favorável. Uma porta que é aberta em que podemos ingressar e crescer através de tal escolha. Davi, ele soube aproveitar a oportunidade. Ele soube. Virou rei. Teve muitas batalhas. Até hoje, o nome dele aí é citado, é lembrado. A descendência de Jesus Cristo vem de Davi. É uma trajetória que sim, muitas coisas passou, mas boas e outras nem tão boas. Depois de tudo isso que aconteceu com Golias e Davi seguindo, o tempo vai passando mais para frente. Imaginando nós também matando nosso gigante, nosso leão, nosso urso do dia a dia. Dessas batalhas, Davi também passou por quê? Por ciúmes, por inveja de Saul, por causa de poder. Por causa de poder. A humanidade hoje, infelizmente, vive assim. Vale mais quem tem poder. Infelizmente. Onde você vai, você é medido pelo que veste, pelo mundo, meus irmãos, eu estou falando, no mundo aí fora, no sistema aí fora. Você é medido pelo que veste, como anda, como se porta, como se fala. É assim. Vai numa loja de carro importado, de bermuda,
boné, chinelo, num dia, e vai num outro dia, numa outra loja, todo na beca, para ver qual que é a diferença de tratamento. Esse é o mundo aí fora. Esse é o mundo. Mas entre o povo de Cristo não pode haver isso. Não pode existir isso. É um poder. E nosso coração não pode permanecer esse sentimento demoníaco de querer ser melhor, maior, poder, ganhar, ser, eu sou, eu faço, comigo acontece. Não existe isso. Davi passou por perigos de morte, foi um fugitivo por conta disso de Saul. Saul não aguentava o seu reino, o povo do seu reino, escolher a ele. Que ele era muito melhor do que Saul. Davi passou por rebeliões familiares, sabe a história do filho que ficou atentado, a ficar com a irmã e concluiu, o pecado. Imagina a tristeza de Davi. E seguindo assim, Davi, ele só perdeu uma batalha. Uma batalha. A batalha que ele não foi. A batalha que ele não foi a que ele perdeu. Quantas batalhas nós não vamos? Nós não fomos? Nós não queremos ir? E a gente perde. Perde as oportunidades que Deus lança na nossa vida. Vai perdendo cada oportunidade. Deus vai lançando, vai lançando, vai lançando. E muitas vezes a gente vira assim, não é comigo, não sei. É assim. E o tempo está se acabando. O fim está chegando. Jesus está voltando. E a postura de cada servo, filho, não é fingir que não é com ele. É cada oportunidade. Mas também, Davi também passou pelo arrependimento, a qual sabemos. Quantas vezes também nós nos arrependemos até dessas oportunidades que não fomos, que perdemos. Quantas vezes nós nos arrependemos das oportunidades por conta de lutas, por conta de batalhas, seja física, emocional. Precisamos caminhar. Mas houve outra guerra e Davi ele foi. Aonde eu iniciei aqui a palavra do Senhor. A guerra onde Davi foi. Que está em 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 15, capítulo 21. Essa peleja que eu iniciei o culto, falando que tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob. Quem é Isbi-Benob? Isbi-Benob, meus irmãos, era um dos filhos dos gigantes, filisteu. E a palavra de Deus diz que ele estava com peso, cuja lança tinha cerca de 300 ciclos de cobre, como eu falei ali, quase 5 quilos, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi. Aqui vemos que Isbi-Benob era um gigante filisteu. A palavra não diz se ele era família de Golias, se ele era algum parente de Golias. Mas ela fala que ele queria sim matar Davi. Imagina, tempo que passou de Golias. Imagina se esse Isbi-Benob foi crescendo e pensando, um dia eu vou pegar esse Davi. Mas um dia eu vou pegar.
pelo que ele fez para o meu povo e pelo que ele fez com Golias. E ele foi preparado. Ele foi preparado, separou a própria arma para ferir. E como Davi estava? A palavra diz que de tanto lutar, Davi estava cansado. Como cansamos nas batalhas, né? Tem hora que nós estamos tão cansados, tão cansados, tão cansados de tanto batalhar, de tanto lutar. Aí vem o inimigo, um esbibenobe aí da vida, para querer matar. O inimigo, ele vem para isso mesmo. Ele vem para isso. É errado estar cansado? Vou abrir um parênteses assim. Não é errado você estar cansado de tanta luta. Não é errado. É melhor você estar cansado do que estar passeando na varanda. Bem melhor você estar cansado do que estar passeando, perder guerras, deixar de ir, porque somos de ferro, não somos de ferro. Nós precisamos descansar. Chega um momento que sim, estamos exaustos, como Davi. Davi se cansou, mas Deus não se cansa. Deus, ele não se cansa, ele cuida. Ele cuida. Ele cuida o tempo todo de nós. Porque logo em seguida, quando fala do gigante, em seguida fala, porém Abissai, o filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Abissai, ele socorreu Davi, protegeu Davi. Se não fosse Abissai protegendo e guardando, Davi tinha sido atingido por esse gigante. Ele tinha sido atingido. Mas sabe por quê? Davi, ele não matou o gigante, quem matou foi Abissai. E você sabe por quê? Muitas vezes isso acontece. Por que Davi não matou? Não matou o gigante? Porque nem todos os títulos vai ser nosso. Nem toda a honra, nem todo momento vai ser nosso. Uma hora Deus vai levantar alguém, um irmão, um pastor, alguém da família, para estar com você lutando. Algumas lutas te protegendo, sendo um escudo. Por isso, para nós mesmos não nos engrandecer, falar, não, eu faço tudo, comigo não acontece nada. Mas Deus levanta também pessoas, irmãos, na fé, para proteger mesmo, para cuidar. Quantas vezes irmãos passam por muitas batalhas, mas sozinho é pesado demais, sozinho é pesado. E a comunhão dos irmãos, a oração, todos juntos, faz aquele clamor que sobe aos céus. E o peso vai saindo. Você vê a diferença. Assim foi Abissai. Davi só não morreu porque Deus enviou ele. Muitas vezes você só está aqui porque Deus enviou alguém. Você só está aqui porque Deus colocou alguém para proteger você. Ou seja, em oração, ou seja, em uma palavra, ou seja, até em um abraço. Algo que você precise no momento, e a pessoa é um instrumento de Deus na sua vida. Você sente que não é a pessoa, é o próprio Espírito Santo ali. E assim, Deus ele vai mostrando, porque o leão pode ser seu, o urso pode ser seu, o Golias pode ser seu, mas o gigante foi de Abissai. O gigante foi o próprio Espírito Santo que ali cuidou. É a grande diferença entre as suas lutas internas e as suas lutas que você precisa de alguém para estar ali com você. Eu lembro quando meu pai estava internado, foi um fardo pesado, foi uma luta, foi um médico desenganar, falar que não tem mais jeito. Tinha gente que eu nem conhecia que orava pelo meu pai. Pessoas que eu nem imaginava.
Nem sabia, depois de muito tempo, estava orando, nem sabia, porque a pessoa sabia que meu pai estava no hospital, para você ver. Esses são os abissais que Deus vai levantando. Essas são as pessoas que Deus levanta para a gente continuar. No momento que a gente está cansado, ou no momento que nós estamos ali, precisando desse apoio. Deus, Ele provê sempre. Ele sempre vai prover a nossa necessidade. Seja física, seja material, seja emocional, seja espiritual, todas as nossas necessidades. E Davi saiu vencedor sem ter que matar o gigante. Assim, a palavra de Deus é loucura para muita gente, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Vai ser difícil cada batalha, vai ser difícil cada luta, vai ser difícil, não é fácil. Quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós passamos coisas sozinhas, que nem nossa esposa, marido, filho, ninguém sabe. Muitas vezes nossos filhos passam por batalhas também, que a gente nem imagina. Às vezes a gente pergunta, mas não fala. Está ali. E quantas vezes nós queremos ali, entrar na cabeça, na mente mesmo dos nossos filhos e resolver. E ali, pegar essa batalha e tirar fora, falar, não, eu vou lutar essa guerra ali. Ou até mesmo uma pessoa que você ama muito, ou um parente, uma amizade, alguém, um irmão, que você ama muito em Cristo, você quer falar, não, eu vou tomar, mas não, cada um tem a sua batalha. E ela precisa ser vencida. Quando você vence lá no secreto, você precisa vencer. Quando você vence lá sozinho, Deus te honra em público. Deus, Ele honra. Davi, ninguém viu ele matando o leão e o urso, mas todo mundo viu ele sendo rei de Israel. Todo mundo viu. Assim é conosco, meus irmãos. Jesus, Ele nunca prometeu que seria fácil, mas que seria possível. Seria possível. Por isso temos que ter força, coragem e fé. Sempre. Sempre. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra do Senhor. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Glória a Deus.